Abra a tua Bíblia, querido, por favor, em João capítulo 15, verso 9, em nome de Jesus. Esse é mais um culto de estudo, é o quarto estudo da série que nós estamos estudando sobre o coração de Jesus. A gente está aprendendo o que há dentro do coração de Jesus. O que há no coração de Jesus. Esse é o quarto estudo da série, de 5. João capítulo 15, verso 9, em nome de Jesus. Pode colocar também no projetor, nós colocamos aí os slides. Os que encontraram dão glória a Deus. Os que não encontraram dão aleluia. João 15, 9. O estudo de hoje sobre o coração de Jesus, vamos falar sobre a beleza do coração de Jesus. Esse é o Evangelho da Graça, é um culto de doutrina. Isso aqui é doutrina da graça. Quinta-feira é só doutrina, meu irmão. Doutrina da graça. Vamos falar da beleza do coração de Jesus. Posso ler a palavra? Diz assim o Evangelho: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Deus abençoe sua palavra. Queiram se assentar, por favor. Vamos estudar o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. O texto está falando de uma beleza. E está falando da beleza do coração de Jesus. E uma coisa interessante é que toda beleza natural que os olhos enxergam na terra, ela é um reflexo, é um eco do espiritual. Os princípios eternos de Deus é o que sustenta a beleza que os nossos olhos contemplam aqui na terra. Deus é belo. Tudo que Deus fez é belo. E o coração de Jesus também é muito belo e muito especial. Voltando ao passado, alguns séculos atrás, um homem chamado Jonathan Edwards disse assim: não existe amor tão grande e tão profundo quanto há no coração de Cristo. Ele se agrada da misericórdia, ele está pronto a se compadecer daqueles que sofrem e se entristecem por suas circunstâncias de vida. Ele se alegra com a felicidade de seus filhos. O amor e a graça de Cristo manifestou o que excede tanto o que há neste mundo, quanto o sol brilha mais do que uma vela. Os pais muitas vezes são cheios de bondade para com seus filhos, mas não existe bondade igual ao coração de Jesus. Jesus ama você, e esse amor é incondicional, é infinito, sobrenatural. Agora, para eu experimentar na minha vida o amor de Jesus, a beleza que há no coração de Jesus, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, número 1, para quem tem costume de anotar, e para quem tem em casa, que acompanha pelo YouTube, tem costume de anotar, para eu experimentar a beleza do coração de Jesus na minha vida, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu preciso experimentar a amabilidade de Jesus. O que é amabilidade? Amabilidade é o amor sensível de Deus, é a forma carinhosa de alguém se expressar. É uma comunicação carinhosa. A Bíblia diz que os soldados romanos, amando dos fariseus, foram prender Jesus. E quando chegam perto de Jesus, Jesus está pregando, Jesus está falando. E existe nele uma coisa chamada amabilidade, que é fruto do Espírito Santo. Enquanto ele pregava, os soldados romanos armados, com armamentos profissionais da época. E quando foram prender Jesus, ele pregava, eles voltam para trás, sem Jesus. Os fariseus perguntam: e aí? Prenderam Jesus? Eles disseram: não conseguimos. Como? Vocês são soldados treinados, ele é só um homem, vocês são muitos, por que não conseguiu? Aí eles respondem: porque nunca ouvimos alguém falar como aquele homem fala. Quando Jesus fala com você,
a amabilidade está presente. Jesus nunca fala com você para te machucar e para te ofender. Quem veio para matar, roubar e destruir chama-se Lúcifer, chama-se Satanás. Jesus não. Quando ele fala, a amabilidade está presente, porque a Bíblia diz que ele veio para que tivesse vida e vida em abundância. Esse é o Jesus que eu conheço, a amabilidade. Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores, um dia disse assim a respeito da amabilidade de Jesus. Ele falou assim: é como se a fé subisse pelas escadas que o amor de Cristo construiu, e ele olha pelas janelas que a esperança se abre. Nós seremos inabaláveis, crentes inabaláveis, quando a gente decidir se entregar à voz amável e ao amor, à amabilidade de Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, no verso 14, esse versículo é para você desse culto de estudo. Quem quer essa palavra, recebe no Espírito. Esse versículo é para você. 2 Coríntios 5,14. Pois o amor de Cristo nos constrange. O que há no coração de Jesus? Amor por almas, amor pela tua vida. Escute uma coisa: Jesus de Nazaré ama essa igreja. Jesus de Nazaré ama a tua vida. Ele é bom, o coração dele é bom. Existe amabilidade. Quem crê nisso dá um glória a Deus, irmão. Não podemos permanecer indiferentes a um amor tão extravagante e bom e constrangedor como o do Senhor Jesus por nós. Meu irmão, mais uma frase de Jonathan Edwards. Ele fala assim: não existe um amor tão grande e tão maravilhoso no mundo do que aquele que está no coração de Jesus. O que há no coração de Jesus? Amor por seus filhos. É por isso que você não pode sair da presença dele. Às vezes pastor pode não te amar, porque tem pastor que não ama. Às vezes tem até pai e mãe que não ama seus filhos. Às vezes tem irmão que não ama. Mas quando tudo isso te acometer, se lembre que no coração de Jesus existe amor que não falha, que não erra, que nunca trai, que nunca te abandona, que nunca te esquece. E nas horas mais difíceis da vida, esse amor se manifesta em você. Então se lembre que você não é o pecado que você comete. Você é um filho amado de Jesus, vencendo os seus pecados nele, em nome de Jesus. Segunda coisa que existe no coração de Jesus, Efésios capítulo 3, versos 16 ao 19. Posso ler a palavra? Você recebe no Espírito? Você vai prestar atenção na leitura ou vai ficar olhando para o lado? Então presta bem atenção. Olha o que é o Novo Testamento. Olha o que é a graça do Evangelho. Efésios 3, 16, 19. Oro, olha o que Paulo diz: eu oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo com o seu poder, por meio do teu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, meu Deus, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que no coração de Jesus eu preciso oferecer uma resposta prática a esse amor. Paulo diz: eu oro para que vocês se entreguem a esse amor. Eu oro para que vocês vivam a plenitude desse amor. Eu oro para que vocês tenham a revelação desse amor. Eu oro para que vocês possam compreender o quanto é profundo, o quanto é largo, o quanto é comprido, o quanto é alto o amor de Jesus por tua vida. Está em Efésios 3, 16, 19. Quanto mais eu estiver enraizado em Cristo, maior será a minha capacidade de receber dele influência do amor dele sobre a minha vida. Um homem apaixonado investe mais tempo em se deleitar na presença do que em qualquer outra coisa. Melhor do que bênção
é o Jesus da bênção. Melhor do que igreja é o Jesus da igreja. Melhor do que pão multiplicado é o Jesus que multiplica o pão. Melhor do que uma cura, como perna cresce dessa igreja, como o surdo já ouviu aqui. Melhor do que isso é o Deus que cura surdo, é o Deus que multiplica pão. Ele é melhor do que qualquer coisa que você possa imaginar. Ele é tudo, ele é maravilhoso. No tempo a sós, no quarto secreto, eu ouço ele me chamando de filhinho, e quando eu estou orando, ele diz: meu filho, que honra, que prazer te receber nessa sala, nesse quarto de guerra. Ele tem prazer em ouvir a tua voz. A gente precisa voltar ao Novo Testamento. Nós precisamos voltar ao Evangelho da cruz do Calvário. A igreja brasileira modificou o caminho, inventou um caminho próprio, mas o Evangelho antigo, o Evangelho original é o da cruz do Calvário, porque não existe outra pregação, nenhum outro alimento. Com o passar do tempo você verá que outro alimento são apenas cascas perto do Evangelho original, perto do amor de Deus, porque nada se compara ao amor de Deus pela tua vida. Se apaixone por isso. Olha o que diz Cântico dos Cânticos. O que é Cântico dos Cânticos? É uma carta apaixonada de Cristo à igreja. Sulamita representa a igreja. O noivo é Jesus. Isso é Cântico dos Cânticos. No capítulo 3, versos 2 ao 4, olha que história de amor de Cristo com a sua igreja. A palavra diz assim: vou levantar-me agora e percorrer a cidade, irei por suas ruas e praças, buscarei aquele a quem meu coração ama. Eu o procurei, mas não o encontrei, mas mal havia passado por elas, quando encontrei aquele a quem meu coração ama. Eu o seguirei e não o deixei ir, até que o trouxe para a casa da minha mãe, para o quarto daquela que me concebeu. Ou seja, a afeição por Cristo começa pela consciência da sua presença. Cristo não está longe, Ele está dentro do quarto. Qual é o quarto? Dentro de você, você é o quarto onde Deus mora. Você é a casa onde Jesus veio para morar para sempre. Antigamente Moisés tinha relapsos de encontros com o Espírito Santo. Hoje você tem ele 24 horas por dia. Todo dia, a hora que você quiser. A gente precisa entender que ele está perto. Número 3. Como é o coração de Jesus? João capítulo 11, verso 35. Ao saber da morte do amigo, Jesus chorou. Ao saber da morte do amigo, olha o coração dele. Jesus chorou. Sabe o que está querendo dizer? Que Jesus, apesar de ser Deus, Ele é tão humano tanto quanto você. É o Deus que se fez homem e veio a esta terra. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu sou Deus, sou infinito, soberano, poderoso, mas eu decidi ficar do seu tamanho para que você pudesse me ouvir falar. Esse versículo é interessante. Por que a Bíblia relata que ele chorou? E as pessoas que estavam ao redor, quando Lázaro estava no túmulo, as pessoas diziam assim: meu Deus, olha como ele ama Lázaro. Como ele é apaixonado pelo amigo. Sabe por quê? Que todo mundo admirava. Porque segundo os judeus daquela época, os deuses do Egito eram vistos como os deuses que não tinham sentimentos. Eram deuses que não tinham emoções. Eram deuses que eram alheios às emoções dos homens. Aí Jesus diz: mas o Deus de Israel chora igual um homem. E chora por amigos. Chora quando você adoece. Chora quando você é humilhado no seu trabalho. Chora quando você precisa ir correndo para o hospital. Chora junto conosco. E esse Jesus está esquecido.
A gente só ouve falar de um Deus que prova, um Deus que põe no deserto, um Deus que humilha, um Deus que abate, um Deus que faz isso, um Deus que causa terremoto. E a gente esquece de olhar para a verdadeira graça. E diz que Jesus chorou. Ele é humano, tanto quanto você. E Deus, tanto quanto Deus. E no coração dele tem humanidade. A Bíblia diz em João 20, 27. E Jesus, olha tanto que ele é humano. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, Tomé. Veja as minhas mãos. Estenda a mão e coloque ao meu lado. E pare de duvidar e creia. É interessante que quando ele voltou a aparecer aos discípulos após a ressurreição, ele não veio mostrar diplomas para a cara de ninguém. Não veio esfregar diploma na cara dos outros. Não veio mostrar que ele é poderosíssimo, que é um Deus todo-poderoso do céu. Quando ele ressuscita ao terceiro dia, que aparece aos discípulos, ele mostra as suas marcas. E diz: pode tocar em mim, Tomé. Porque eu vim aqui para mostrar para vocês que apesar de ser Deus, eu também me machuco, tanto quanto vocês. Vocês estão feridos? Toque aqui, porque eu também estou com vocês. Você perdeu o neném? Está chorando? Toca aqui, porque eu também choro com você. Sinto as mesmas dores. Perdeu o seu emprego? Abaixou teu salário? Toca aqui, porque eu também sou humano, tanto quanto vocês. Existe humanidade no coração de Jesus. Ele não mostrou diplomas, porque diplomas mostram que a gente conquistou. Cicatrizes mostram que a gente venceu. Para compreender o Jesus, escute o que eu vou dizer. Para compreender o Jesus Cristo, Deus, eu primeiro preciso estudar, compreender e olhar para o Jesus Cristo de Nazaré, o filho da irmã Maria, que foi homem, nasceu de uma virgem, sendo verbo vivo, nasceu sem dizer uma só palavra. Teve que aprender, estudar, crescer, se desenvolver, somente para olhar nos seus olhos e dizer: eu te compreendo, porque eu também sou humano como vocês são. O homem quer ser Deus, e o Deus Todo-Poderoso quis vir a esse mundo sendo homem. É diferente da religião. A religião quer ser Deus na terra. Os religiosos, eles querem andar sobre as águas, e Jesus só quer dormir no barco. É uma diferença enorme de Jesus para os homens, para a igreja, para a religião. Ele é diferente. O homem quer estar no lugar de Deus, e Deus quer ficar do tamanho do homem. É humildade o nome disso. Aleluia. Se ser homem fosse algo ruim, Jesus Cristo não teria se tornado um homem. Se o ser homem fosse algo ruim, se a vida fosse ruim, por que então Jesus quis se tornar homem? Se ter um corpo, como diz a religião, não pode fazer uma caminhada, não pode fazer uma atividade física, não pode se cuidar, diz que é pecado. Se ter corpo fosse ruim, por que o Verbo se fez carne e habitou entre nós? Quem fez esse corpo foi Deus. O mesmo Deus que fez a alma é o mesmo Deus que fez o espírito e o mesmo Deus que fez o corpo. E tudo é bom porque foi Ele que fez. Quando Jesus se revestiu da natureza humana, Cristo se ligou à humanidade com um laço de amor tão poderoso que nunca mais poderá ser desfeito. A humanidade de Cristo é uma declaração dos céus de que Deus não errou quando fez você. Jesus ter se tornado homem é uma prova de que Jesus não errou quando criou você como homem, você como mulher. Portanto, cuide de você mesmo. Cuide de você, porque Jesus se tornou igualzinho a você. Então você é importante. Você é importante. Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Então no coração de Jesus tem humanidade. Quando você estiver conversando com Ele na oração,
Não pense que você está falando com um Deus lá dos muçulmanos, que quando vão orar, eles balançam o corpo e diz assim: Alá, Alá, o Deus Alá. Não, o Deus do Alá está lá. Mas quando você estiver orando e jejuando, lembre-se que o Deus de Israel está aqui. E o Deus de Israel é presente. E tu não está falando com Alá, tu está falando com um homem que foi tanto homem quanto você e tem machucado na mão. Quando você chegar no céu, tu não vai encontrar alguém somente com uma coroa, mas um homem com mão furada, machucadas, com sofrimentos que suportou por você. Esse é Jesus de Nazaré. Pastor, essa pregação não emociona. Eu não estou aqui para te emocionar, porque Deus não fala para te emocionar. Deus fala para você aprender, saber e transformar. Porque de emoção, a igreja evangélica está cheia de congresso, emoção e pregação no Antigo Testamento. Mas o Jesus de Nazaré perdeu espaço no altar para Moisés, para Elias, para Abraão. Tem que voltar para o Evangelho. Tem que voltar para a graça, para a cruz do Calvário. O que transforma o homem não é o que Moisés fez, é o que Cristo fez na cruz do Calvário. Jesus de Nazaré, este é o nome sobre todo nome. Quando apareceu Elias, apareceu Moisés e apareceu Jesus na transfiguração, Deus disse: esse é o meu filho amado, a ele segui, somente a ele ouvi. Número 4. O que tem no coração de Jesus? Por que é belo o coração de Cristo? Gálatas capítulo 5, verso 22 até o 26. Presta bem atenção que você vai ouvir. Sabe por que é belo o coração de Jesus? Porque eu posso me sujeitar às minhas emoções ao controle do Espírito Santo que habita em mim. Olha o que o texto diz, que isso aqui é cura emocional. Quem quer cura emocional? Em Gálatas 5 tem a cura. Olha o que diz: mas o fruto do Espírito que habita em mim é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Sabe o que isso quer dizer? Que aquilo que você acredita tem que ser mais forte do que aquilo que você sente. Não, repete comigo. Eu vim sentir a presença de Deus. Não, eu vim aprender de Deus. Presença, segundo esse texto, eu não sinto, eu conheço. Como é que eu conheço alguém que tem a presença de Deus? É aqueles que sapateia, roda, pula, fala em outras línguas que nem parece ser língua dos céus? Não. Eu conheço alguém cheio do Espírito Santo. Não é por aquilo que a pessoa manifesta no corpo. Não é pelo que a pessoa sente. Não é por arrepios. Não é por sensações e nem por emoções. Eu sei que alguém é cheio do Espírito Santo, não pelo sapateado, mas pela língua freada. Não pela vestimenta que vai até os pés, mas ao coração que vai até os céus. Eu conheço alguém cheio do Espírito Santo, não é porque fala em línguas, mas é porque quando abre a boca respeita a língua que fala. Eu conheço alguém que é cheio do Espírito Santo, não é porque prega bonito, porque pregar bonito até Judas pregava. Não é porque a cura acontece, mas alguém cheio do Espírito Santo, ele tem o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei que possa dizer: esse aí não é cheio, não, esse aqui é. Que compra e paga, é honesto, que não trai a esposa, que foge do pecado. Esse é alguém cheio do Espírito Santo. Porque de sapateado, nós somos mais de 40 milhões de pentecostais nesse país, que sapateia em todo culto. Mas o Brasil não muda. Porque o Brasil não muda, não é com sapateado. O Brasil muda
é com o caráter de Deus na vida do crente. Quer ser cheio? Comece a parar de acreditar no que você... Comece a entender que você precisa acreditar naquilo que você crê e não somente naquilo que você sente. Qual arrepio teve Pedro sendo enterrado de cabeça para baixo? Eu estou todo arrepiado. Me enterrem de cabeça para baixo, eu estou sentindo a presença de Deus. Que arrepio teve João Batista? Eis meu servo, sinta minha presença. Aí vem a espada e pum na cabeça de João Batista. Já imaginou o profeta? O profeta foi cerrado ao meio. Eis que te digo, estou sentindo a presença. Presença? O Deus dos sentimentos tem que dar lugar para o Deus da palavra. Porque se você sentir alguma coisa que não está na palavra, então não foi Deus que fez. Porque Deus não tem dois caráter. Deus não tem duas palavras. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se você sapatear e o seu sapateado não tiver no Evangelho, não sou obrigado a acreditar. Porque Deus é Deus de uma só palavra. E um verdadeiro crente cheio do Espírito, ele pode até sapatear, que é bonito. Pode pular, pode cair, pode rodar. Mas se não tiver fruto do Espírito na vida, é fogo estranho. E fogo estranho Deus fulmina. É melhor falar uma palavra, diz Paulo, que todos entendam, do que 10.000 falsificada, tentando impressionar as pessoas, se passando por pentecostal demais. Billy Graham não era pentecostal, era um batista. Billy Graham ganhou 5 milhões de pessoas pregando baixinho. 5 milhões. Nós pentecostais gritamos e gritamos e não está ganhando ninguém. Alguma coisa está errada no grito. Grito sem unção é só grito. Tem que ter fruto, meu irmão. Tem que ter fruto na vida do Espírito Santo. O que você... Repete comigo, o que eu acredito. Na palavra. Tem que ser mais forte daquilo que eu sinto. Porque o que eu posso estar sentindo pode não condizer com o Espírito de Deus. O verdadeiro cristão, o meu justo, não vive pelo que sente, mas vive pela fé. Esse é o Evangelho. Você crê? Você crê? Amém? Estou proibindo a igreja de sentir? Não, você pode sentir, desde que você crê no Evangelho. Se você não tiver com as emoções saudáveis e bem resolvidas, não existe razão no mundo que será capaz de segurar as tuas emoções. Escute o que eu vou dizer a você. A melhor forma de lidar com as nossas emoções é aprofundar a nossa conexão com o coração de Jesus. Muita gente na igreja está em depressão, com ansiedade, porque não tem conexão com o coração. As pessoas buscam muito o poder de Deus. E o poder de Deus é lindo. Um dia a irmã Cida caiu aqui, irmão, no culto poderoso. No dia seguinte a irmã Cida estava transformada, era outra pessoa. Até a forma de falar mudou. O poder de Deus é forte, é poderoso, cura. Mas tem uma coisa que o crente pentecostal, principalmente nós pentecostais, temos que aprender. Que o culto frio é o culto que cura a alma. É diferente. Presta atenção. Quem Deus vomita? O frio, o morno ou o quente? A Bíblia diz que Deus vomita o frio. Então ser frio é pecado? Deus vomita o quente? Então ser quente também não é pecado. Cuidado para você que é pentecostal não bater em estruturas erradas. Igrejas que não são pentecostais são importantíssimas na cura da alma. Alma nenhuma é curada com grito. A alma é curada no silêncio. Te recompensará, é isso o que o texto diz? Então por que você só busca poder?
Qual é o seu problema com o quarto secreto? Qual é o teu problema com silêncio, medo de se encarar? Qual é o teu problema com culto frio? Medo de ser curado? É culto como esses aqui, que é frio, que cura a alma. Que você compreende, porque o que te cura não é o que você sente, criatura. O que te cura é o que você aprende. Foi no culto domingo, a palavra da vida, e o pregador falava assim, pega. Aí eles falam assim, aí alguém chega a você e fala assim, e aí, como é que foi o culto? Foi uma bênção. E o que você aprendeu? Nada. Adiantou alguma coisa? Não, diz para mim, adiantou alguma coisa? Chega segunda-feira, tem cheque para pagar, você não aprendeu nada. Chega segunda-feira, o casamento está na crise, você não tem recursos intelectuais e espirituais para poder corrigir. Você precisa de culto de estudo. Você precisa aprender, pentecostalzinho. Você precisa aprender. Porque o que te transforma não é o que você sente, é o que você aprende. Então você quer curar suas emoções? Qual é o caminho que Jesus pegou para ter emoções saudáveis? Qual o caminho de Cristo? Sentiu compaixão, sensibilidade dos outros, isso cura sua alma. Só que o povo não quer. Está entendendo? Como é que Jesus foi saudável? Sentindo compaixão dos outros. Isso cura a alma da gente, fruto do Espírito. Como é que Jesus foi curado das emoções? Moveu o seu coração para ajudar o próximo. Ajudar o próximo, até a ciência já comprovou que cura a nossa alma. Mas isso o povo não quer. O povo quer uma mágica. E de repente, pum! De repente alguém pulou, rodou e pum! Aconteceu. Não é assim que funciona. Você quer ser curado? Então, ele expressou o que sentia a Deus. Jesus foi para o Getsemane e falou, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, porque eu estou profundamente triste até a morte. Ele se abriu com Deus e teve forças para suportar a própria emoção. Ele não camuflou a dor dele, ele confessou. Você não confessa a sua dor, você não fala com ninguém, você não se abre. Você quer ser melhor do que Jesus. Até Jesus, sendo Deus, teve que ter pessoas para abrir o coração, teve que ter discipulado na vida de Jesus. Deus precisou do homem para ser curado nas emoções do Getsemane, e você está fugindo do discipulado. Então você não quer cura, você quer mágica. Ele suportou os ataques malignos nas suas emoções. Ele investiu em tempo secreto, tempo a sós com Deus, TSD, ele abriu o coração, ele repartiu o peso do coração que ele sentia, não teve vergonha de confessar as suas próprias fragilidades. Ele é Deus, e o próprio Deus encarnado disse, eu estou com dor. Abriu o coração. Agora o crente não quer abrir o coração, ele vai sozinho, ele acha que pode ser curado sozinho, mas o próprio Deus fez. Ele não escutou a voz da autossabotagem, ele escutou o Espírito falando com ele. Eu declaro em nome de Jesus que você vai arrancar do teu peito essa dor, vai abrir o chapéu dos seus pensamentos, vai confessar pecados para ser curado, como Tiago diz, orai uns pelos outros, confessai pecados uns aos outros para serem curados. Para Deus eu confesso para ser perdoado, para o meu irmão eu confesso para ser curado. Eu declaro cura emocional na mesma forma que Jesus teve na tua vida, em nome de Jesus. Você quer ver uma coisa que cura a alma e que tem no coração de Jesus? É pastorear com amor os corações feridos. Toda pessoa que pastoreia coração feridos recebe automaticamente cura de Deus. Pode perguntar quem começou a discipular. Isaías 58. Quer ser amado? Ame. Quer ser perdoado? Perdoe. Quer ser curado? Cure os outros. Você quer que o seu casamento seja uma bênção? Abençoe outros casais. Aí sim, diz a palavra em Isaías 58, aí sim, a sua luz brilhará diante de ti. A tua justiça e a tua retidão virá primeiro na minha presença. Você jejuará e Deus responderá. Você clamará e Deus te ouvirá. Quando? Quando soltares as ataduras da injustiça alheia.
quando tirares a fofoca dos seus lábios, quando parar de acusar os teus irmãos, de apontar dedo e ficar nervoso com teus irmãos, aí sim, você me clamará, e eu direi, eis-me aqui, diz o Senhor. Isso é cura emocional, é pastorear almas feridas, é cuidar dos meus irmãos. Repete comigo: Deus decidiu ser amado por mim na vida dos meus irmãos. Você entendeu? Só tem uma forma de eu amar a Deus: amando os meus irmãos. Porque a Bíblia diz que se eu digo que amo a Deus, mas não amo os meus irmãos, eu sou mentiroso. Porque a Deus eu não vejo. E a única forma que tem de eu ver Jesus é amando os irmãos. Quem não serve a Deus é depressivo por natureza. Quem não cuida do próximo é depressivo por natureza. Depressão em crente é falta de serviço ao próximo. É forte. Não, repete comigo, o pentecostal do Pula. Repete comigo, gente boa. Depressão em crente. Não, vamos melhorar. Vamos empatar o jogo. Depressão e ímpio é falta de Deus. Depressão em crente é falta de serviço aos irmãos. E se me desafiar, eu provo na Bíblia. Me desafia alguém, por favor. Olha, prova, pastor. Põe aí, Leandrão, Salmo 42. Vocês gostam de palavra? Então eu vou tacar a palavra no lombo de vocês. Salmo 42. Vou mostrar que depressão é falta de serviço ao próximo. Olha o homem depressivo aqui, ó. Davi. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Está doente na alma, depressão. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar e me apresentar-me a Deus? Depressivo, vai. Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando, presta atenção. Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, em meio à multidão que festejava. Parou de servir a Deus, ficou longe da igreja, parou de exercer o ministério de louvor, ficou depressivo. Desafia mais. Se rasgar aqui, ó, sai sangue de Bíblia. Por que Davi ficou em depressão? Porque se afastou do templo, do ministério. Ficou com tanta saudade. E às vezes, tem muita gente que não serve a Deus e sente dores. E diz assim: de onde é que está vindo isso? Ele é tão fraco, tão cego espiritual, que não consegue entender que é a ausência do ministério dele. Quem já foi usado um dia por Deus, meu irmão, eu estou aqui não é porque eu acho vocês bonitinhos, não. Eu estou aqui porque eu não suporto ficar sem vocês. Porque caso contrário, vocês dão muito trabalho, porque caso contrário eu cascava fora. Está com depressão? Vai curar curando os outros. Pastoreie os corações feridos. Cuide de almas. Aí está a tua cura. Aí está a tua cura. Nome em cartaz não cura a alma. Apenas mostra a tua cara pálida. Nome no livro de Deus cura corpo, alma, espírito e leva para o céu. Quem quer essa cura? Eu desafio você a reassumir teu chamado. Eu declaro sobre a tua vida que a partir de hoje você vai pastorear pessoas. Você vai discipular pessoas. Você vai ser um ganhador de almas. Você vai assumir teu chamado, teu ministério. Porque essa dor vai sair de dentro de você. Porque aquele que um dia pisou no Santo dos Santos, aquele que um dia pisou naquele lugar, em outro ambiente, não consegue mais viver. Quem crê nessa palavra, ao que porque se perturba a minha alma, não se perturbe dentro de mim. Espera em Deus, diz o
Senhor. Urecanta laramassuri larabás. O processo, olha o que diz a palavra, Lucas 10, capítulo 10, verso 33. Olha o que é o coração de Jesus. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Olha o coração de Jesus. O processo de cura não envolve a nossa maturidade em si, mas o nosso processo de cura envolve a nossa conexão com Deus. O segundo estágio da sua cura pode liberar o início do processo de alguém. Quando eu acesso o coração de Jesus, recebo o que Ele tem: mansidão e humildade. O que tem no coração de Jesus? Eu sou manso e humilde de... A mansidão está dizendo de amor. Amor, eu recebo amor, então eu posso ser amável. Se eu me conectar com Jesus, eu me torno amável, eu me torno acessível a todos que me cercam. Os ativadores do céu são todos aqueles que sabem que ter Jesus é simplesmente receber, celebrar e repartir a vida de Cristo com os outros. Marcos capítulo 1, estou encerrando. Marcos 1,40. Olha o coração de Jesus. Olha o que há no coração de Cristo. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: se o Senhor quiser, tu pode me curar, me limpar. Por que o leproso falou isso? Porque o leproso não olhou para o Deus soberano. O leproso que não tinha cura não se relacionou com um Deus poderosíssimo, não é isso. O Deus que sacode a terra, não. O leproso olhou, foi para o coração de Jesus e disse: eu vou te pedir, porque eu sei que eu tenho muito amor para dar. Se o Senhor quiser, arranca de mim a depressão. Se o Senhor quiser, cura meu casamento. Se o Senhor quiser, trabalha na minha mente. Se o Senhor quiser, me arranca da situação que eu estou. Porque além de poderoso, tu és humano e sofreu na terra as mesmas coisas que eu ando sofrendo. Um homem. Jesus é um homem. Totalmente homem e totalmente Deus. Eu vou encerrar. Eu vou concluir agora. João capítulo 13, verso 1. Veja como é grande, olha isso. Esse Jesus que você desperdiça e joga fora por não orar, olha o que diz a respeito dele. Vejam, olhem, experimente. Como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sermos chamados filhos de Deus. Então, para você desfrutar da beleza do coração de Cristo como filho, você precisa hoje, resumindo o ensino, primeiro, experimentar a amabilidade de Jesus. Você tem que parar de achar que Deus é grosso. Há um Deus sendo pregado em altares que dá até medo de se aproximar. É um Deus que te coloca na prova de meio e meio. Rapaz, quantas vezes Jesus foi para o deserto? Quantas vezes? Uma. Quantas vezes Elias foi para o deserto? Por que você ouve pregação que só fala em deserto e provação todos os dias? Você é melhor do que Jesus? Se até Jesus, sendo Deus, foi para o deserto uma única vez, o que te faz pensar que Deus te coloca no deserto todo dia? E é só o que se prega hoje em dia. Você que está no deserto, passando pela provação, Deus te colocou. Será que foi Deus? Deus age com você pior do que agiu com Jesus?
É deserto ou é colheita de maus plantios? É provação de Deus ou é colheita de sementes mal plantadas? Você precisa conhecer o coração de Jesus e parar de ficar ouvindo pregador que prega lero-lero para te convencer e te emocionar. Vai para a Bíblia e compara se o que estão pregando está de acordo com o Novo Testamento. Primeira coisa, se relacione com a amabilidade de Jesus. Ele se comunica graciosamente com você. Segunda coisa, ofereça respostas práticas ao amor de Cristo por você. Se entrega logo, meu irmão. Terceiro, reconhecer a humanidade de Jesus Cristo. Ele é humano, tanto quanto você, e Deus, tanto quanto Deus. Quarto, sujeitai as suas emoções ao controle do Espírito Santo pelos seus frutos. Quinto, pastoreie com empatia o coração dos feridos. Você quer iniciar essa jornada? Porque ninguém é igual a Jesus. Você quer entregar sua vida, seu coração, o coração de Jesus? Quem quer fazer isso? Vamos louvar. Eu queria orar por pessoas para encerrar esse culto nessa noite, esse culto de ensino. Gente que está depressivo porque não serve a Deus. Gente que não consegue experimentar o coração de Jesus. Você chegou aqui assustado e deprimido. Jesus tem cura para você. O reino está disponível. O reino está disponível. Se alguém quiser essa oração, vem aqui na frente, que eu vou derramar essa palavra sobre a tua vida. Venha.